Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens intitulada O que quer que eu faça. Troca o slide para mim, por favor. Isso. O que quer que eu faça. Nós estamos vendo de forma expositiva o Evangelho de Marcos. E hoje nós veremos do capítulo 1, dos versos 9 até o verso de número 13, vencendo as tentações. Marcos, capítulo 1, dos versos 9 até o verso de número 13. E a mensagem de hoje é vencendo as tentações. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito o levou para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Até aqui. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Senhor, nesse momento, Pai, nós estamos, Deus, diante da Tua palavra, e nós clamamos, Deus, a ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pai amado, abra nosso coração, Deus, abra nosso entendimento, para que as verdades contidas aqui, Deus, na Tua palavra, possa ressignificar a nossa vida. Nós possamos compreender, Senhor, entender. Fale conosco, Deus, poderosamente. E mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio que nós temos em Te servir nesse lugar. Essa oração que fazemos não é nos nossos méritos, mas é no de Jesus. Amém. Meus irmãos, no domingo passado, retrasado, aliás, nós iniciamos essa série de mensagens e sermões intitulado O que quer que eu faça, tendo como base o Evangelho de Marcos. De forma assim introdutória, nós vimos sobre o Evangelho, o seu significado, o porquê que há 4 Evangelhos e o propósito de cada um deles. Vimos sobre quem foi Marcos, o autor do primeiro Evangelho. Vimos também sobre a veracidade do ministério de Jesus, que já havia sido anunciado anteriormente pelos profetas no Antigo Testamento, como Isaías, por exemplo. Vimos a legitimidade do ministério de João Batista, que anunciava a chegada do Messias. E vimos as implicações que aquele texto trouxe para a minha e para a sua vida no dia de hoje. No texto passado em Marcos, no capítulo 1, de 1 a 8, nós vimos tudo isso. E hoje, dando continuidade, nós estamos lendo os versos 9 até o verso número 13. E logo de cara aqui, nós podemos observar o primeiro ponto do sermão de hoje, que é justamente a importância do batismo. Nós estamos com uma classe de batismo, iniciamos hoje, inclusive, essa classe. Então, os irmãos que vão fazer a classe, prestem bastante atenção. A importância do batismo. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, irmão. Não fecha não, vamos ver ponto a ponto, amém? Vamos lá. Leia novamente comigo o verso de número 9. Acompanhe comigo a leitura. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Meus irmãos, os primeiros pontos que você deve observar em uma igreja bíblica, em uma igreja genuína de Cristo, são, primeiro, pregação e ensino sério da palavra de Deus. Segundo, realização dos 2 únicos sacramentos na igreja de Cristo, que é o batismo e a ceia do Senhor, que tem o significado de nós somos mortos, estamos mortos para o pecado, mortos para esse mundo, e agora vivos para Deus, vivendo em Cristo Jesus. Terceiro, que é a disciplina eclesiástica, ou seja, a forma que a igreja irá lidar entre si para viver tudo aquilo que irá aprender com o Senhor. E o texto de hoje nos fala
sobre a importância de um desses sacramentos, que é o batismo, o qual será realizado logo depois de terminarmos a classe de novos membros que iniciamos hoje. Mas o que é o batismo? Meus irmãos, o batismo ele não tem nada de sobrenatural. Também não é condição alguma para alguém ser salvo por Deus. O batismo é a nossa confissão de fé de forma pública, onde nós iremos declarar a todos que Cristo agora é o nosso único e suficiente Salvador. E que a partir de agora nós estaremos mortos para o mundo, para a nossa vida de pecados de forma deliberada que vivíamos. E que agora fazemos parte de um povo santo, um povo separado por Deus, para lhe servir e fazer a sua vontade. Marcos ele vai citar a importância do batismo lá na frente, no capítulo 16. Ele diz que quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer será condenado. Percebe que não é o batismo, é a nossa fé. Batismo, ele vai evidenciar o que de fato eu e você cremos. João Batista pregava os mandamentos de Deus lá no Antigo Testamento, para quê? Para arrependimento da vida de pecados. E batizava as pessoas no Rio Jordão até a chegada de Cristo, até a chegada do Messias enviado por Deus. Então Jesus chega, vai até o Jordão, vai até João, para que também ele seja batizado por ele. João Batista, por sua vez, fica extremamente constrangido e diz a Cristo que ele é quem deveria batizar João, pois ele não era digno de sequer desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. Então João batiza Jesus. E talvez possa estar passando na sua cabeça assim, mas por que Jesus se batizou? Se o batismo de João era para arrependimento de pecados, e Jesus não tinha pecado, então por que Jesus ele foi batizado? Meus irmãos, é óbvio que Jesus não tinha pecado algum. Jesus foi batizado porque Deus havia lançado sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele se fez pecado por todos nós. Ele foi batizado exatamente pela natureza do ministério que ele abraçou. Ele entrou no mundo como nosso representante, como nosso fiador, e levou sobre si todos os nossos pecados. William Barclay, um teólogo do passado, disse que o batismo de Jesus aponta para 4 verdades. Primeira delas é que o batismo de Jesus foi o momento da sua decisão. Jesus cresceu em Nazaré, ele foi carpinteiro. Imagine, irmãos, quantos móveis Jesus havia feito até ali. E aos 30 anos, João Batista começa a pregar no deserto da Judéia, e ele larga tudo. Larga a carpintaria, sai da cidade de Nazaré, entra no deserto da Judéia, se aproxima de toda aquela multidão, e a Bíblia diz que João fala: Senhor, eu é que necessito ser batizado por vós, e tu vens a mim? E Jesus diz: isso importa que seja assim. Porque ele toma a decisão naquele momento de iniciar o quê? A sua obra salvadora, de entrar para cumprir a gloriosa missão a qual ele veio ao mundo. A segunda verdade é que esse foi o momento da identificação. Quando ele se identificou comigo e com você. Quando ele toma a decisão de entrar naquele ministério bendito, como o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. E a terceira verdade é que o batismo de Jesus aponta, foi o momento da sua capacitação. Leia comigo o verso 10, acompanhe comigo. Feche sua Bíblia não, irmãos. Leia comigo o verso 10. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele.
Meus irmãos, o Evangelho de Lucas nos diz que quando Jesus estava orando após sair das águas, os céus se abriram, se romperam, se rasgaram. E o Espírito Santo de Deus, assim como uma pomba, desce sobre Jesus como um símbolo. E nesse momento ele é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para exercer o seu ministério. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Se Jesus Cristo precisou da capacitação do Espírito, por ele ter se destituído da sua glória, da sua majestade, meus irmãos, imagina eu e você. Será que nós precisamos da capacitação do Espírito de Deus? Meus irmãos, nós não podemos desvincular o ministério de Cristo com o ministério do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito, ele foi batizado pelo Espírito no Jordão, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Lê comigo o verso 12. Imediatamente, o Espírito o levou para o deserto. Ele levanta-se na sinagoga de Nazaré, ele abre o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para curar e para libertar. Conforme diz também as Escrituras, lá em Atos capítulo 10, que o Espírito Santo de Deus ungiu Jesus de Nazaré para libertar os oprimidos da condição de escravo do diabo e curar os aflitos. E Jesus, aliás, a Bíblia diz que Jesus realiza todas as suas obras no poder do Espírito Santo de Deus. Você já se perguntou por que aqui o Espírito ele desce como pomba e lá em Pentecostes, lá na frente, ele desce como língua de fogo? Vocês leram Atos, né? Aqui ele desce como pomba, lá ele desce como língua de fogo. Meus irmãos, quando acabou o dilúvio, Deus faz uma aliança de um juízo que não viria mais. Ele solta uma pomba e ela encontra o quê? Terra seca. Portanto, acabou o dilúvio, acabou o juízo. E o Espírito Santo de Deus, descendo como pomba sobre ele, revela a doçura do ministério da graça de Cristo Jesus. A graça chegou, a bênção do Evangelho chegou. No Velho Testamento, quando Malaquias ele vai fechar as cortinas do Velho Testamento, a última palavra que aparece na minha e na sua Bíblia, depois você pode conferir lá, é maldição, é juízo. Mas quando abre as cortinas do Novo Testamento, desce uma pomba, e a graça de Deus é a boa notícia do Evangelho, a boa nova da reconciliação, a boa nova chamando o homem para acertar as contas, acertar a sua vida com Deus. E quando a cortina da história se fechar, lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 3, diz que ali jamais haverá maldição, pois o fogo do trono de Deus há de purificar todas as coisas. Tendo um início simbólico lá, no dia de Pentecostes. E a quarta verdade que o batismo de Jesus aponta foi o momento da sua aprovação. Leia comigo o verso 11. Mantenha a sua Bíblia aberta e leia comigo o verso 11. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Meus irmãos, que mensagem bendita da Trindade Santa. A segunda pessoa da Trindade sendo batizada, a terceira descendo como pomba, e a primeira pessoa da Trindade dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, quando Deus diz que se agrada em Jesus, porque Ele é o seu Filho amado. Eu queria chamar a sua atenção porque nem sempre um filho amado é o agrado do Pai. Nem sempre.
Quantos e quantos pais por aí vivem verdadeiros dramas com os filhos, quais eles amam? Filhos que vivem em total rebeldia contra os pais, são desrespeitosos, intentam muitas vezes o mal, aflição, dor, provocam inúmeros tipos de prejuízos, provocam inúmeras gotas de lágrimas que escorrem no rosto suado, cansado, surrado de seus pais. Filhos que vivem em total rebeldia contra Deus, que proferem muitas vezes blasfêmias contra o Senhor, que maldizem aqueles que Deus levanta muitas vezes para vir do seu próprio socorro. A ingratidão, o descaso permeiam o seu coração, permeiam a sua língua e permeiam as suas atitudes. Lembra de Davi e Absalão? Um filho amado que a Bíblia diz ter transformado em trevas a vida do pai. Quando Absalão morreu, Davi chorou compulsivamente. Mas o filho amado não era o agrado do pai, não era o agrado da sua vida. O meu próprio pai. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes eu ofendi? Quantas vezes eu o maltratei? Quantas vezes eu o ignorei? Quantas vezes eu menosprezei a sua fé, o diminuí? Quantas vezes ironizei, satirizei a Deus, o qual ele servia? Quanta preocupação, irmãos, quantas dores de cabeça, tudo fruto do meu distanciamento de Cristo. E ele lá, firme no Senhor, diante de um filho amado, que muitas vezes não era o motivo da alegria da sua vida, pelo contrário. Mas louvado seja o Senhor por estarmos sob a aliança da graça e não sobre a lei. Davi, ele viu um filho amado ser baixado à sepultura por desobediência ao pai e a Deus. O meu pai não pôde ver a minha mudança, a mudança desse filho e dos outros, que o poder do Evangelho tem de restaurar todo pecador arrependido. Mas pelo amor e zelo de pai, temente ao Senhor, até o último segundo de vida, ele lançava sementes aos corações dos filhos. Corações pedregosos, corações espinhosos, corações que eram eiras de caminho, onde as aves vinham, carregavam as sementes e iam embora. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, uma semente ela fez brotar. E a árvore cresceu. E hoje ela também lança sementes, pedindo a Deus que prepare o solo dos corações daqueles outros a qual ele receba. Portanto, irmão, minha irmã, não desista de orar pela vida daquele filho amado, que muitas vezes não é o agrado do seu coração. Não desista. Lance as sementes a cada dia e clame a Deus para que Ele prepare a terra, prepare o solo do coração dele e confie no Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos na aliança da graça, que é Jesus e não sob a lei. Mas agora Deus diz: tu és o meu filho amado. Porque Jesus, ele é o filho amado. Jesus é o deleite, é o agrado, é o prazer do Pai. O Pai se agrada em Jesus por quem Ele é. E pelo que Ele faz, e está fazendo até hoje. Cumprindo todo o projeto de redenção, arquitetado por Deus, pelo Espírito Santo e por Jesus, lá na eternidade. Tem muitos crentes por aí que tem um jargão muito bonito, que diz assim: fique em paz, irmão, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. Não, irmãos, não. O melhor de Deus já veio, que é Cristo Jesus. Amém? O segundo ponto do sermão de hoje está no momento do batismo de Jesus.
Deus emite das alturas dos céus o quê? A sua aprovação a tudo aquilo a qual Jesus decidira realizar em favor de mim e de você. A Bíblia nos diz que Jesus ele foi legitimado pela palavra, pelo seu precursor, João Batista, e foi legitimado pelo Espírito de Deus e também legitimado pelo próprio Pai. Apesar dele não precisar, Cristo sabia da importância do batismo. Meus irmãos, a distância entre Nazaré e Enom, onde João Batista batizava, era cerca de 60 quilômetros. E Jesus, sendo Deus, caminhou a pé toda essa distância, por terrenos íngremes e dificultosos, para iniciar a sua obra redentora. Jesus ele nos ensina que se nós quisermos ter um relacionamento verdadeiro com Deus, precisará haver primeiro arrependimento sincero. E depois, esforço da minha e da sua parte. Arrependimento sincero através do quê? De um real entendimento que nós somos miseráveis pecadores, que somos nós que precisamos de Deus, e não o contrário. E o Espírito Santo de Deus é quem nos irá convencer disso. E agora, pela capacitação que o Espírito nos dá, nós devemos perseverar para que o pecado pago por Cristo não volte a ser protagonista na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Não volte. O próprio Deus, em um fenômeno chamado na teologia de teofania, ele se faz presente de forma perceptível ao homem, quando ele abre os céus e diz: tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. A multidão que ali se encontrava foram extremamente privilegiados, foram testemunhas disso. Sabe por quê? Porque o milagre da parte de Deus é muito mais fácil crer você vendo do que ouvindo falar. Deus ele exemplifica de forma perceptível porque é importante eu e você nos arrependermos e sermos batizados em nome daquele que se batizou sem que houvesse necessidade disso. E o terceiro ponto do sermão de hoje está na oposição que Jesus encontra ao iniciar a sua obra redentora. Leia comigo os versos 12 e 13. Versos 12 e 13. Imediatamente, o Espírito o levou para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, o evangelista, ele vai usar a sua expressão predileta, a mais repetida nesse evangelho, que é logo ou imediatamente. Essa frase é repetida 41 vezes no evangelho de Marcos, o que nos dá a impressão que Jesus está sempre em movimento, sempre em ação, sempre em atividade, saindo de um lugar, indo para outro. Essa expressão nos traz uma coisa que não há nenhum intervalo entre a glória do batismo e a dureza da tentação de Jesus. Foi imediatamente. Jesus, ele vai repentinamente do sorriso aprovador de Deus, do Pai, para as ciladas do inimigo. Jesus ele sai da água do Jordão para o fogo da tentação. Ele sai de um clima de céu aberto, de doce voz do Pai, da capacitação do Espírito Santo, para um lugar de hostilidade e solidão, para ser tentado pelo maligno. É da aprovação para a provação. E isso, irmãos, nos mostra um fato muito importante. Pois apesar de nós
crentes em Cristo, de termos a aprovação do Pai, a capacitação pelo Espírito, isso não nos isenta de sermos tentados, de sermos provados. Meus irmãos, a tentação de Jesus faz parte da agenda de Deus, faz parte do propósito de Deus, para que a vida e ministério de Jesus fosse completa. Lá no Jordão ficou provado que Jesus era o Filho de Deus. Mas agora, na tentação, era preciso que Jesus provasse que também é o Filho do homem. E como homem, ele tem que provar que pode vencer as tentações do maligno, para que cumpra a missão a qual ele veio ao mundo. Lá no Jordão é provado que ele é o Filho de Deus. Mas é no deserto que ele tem que provar que, apesar de também ser filho do homem, ele é perfeito. Se ele fosse derrotado no deserto, ele estaria desqualificado para cumprir a sua missão de ser o redentor da humanidade. Meus irmãos, presta muita atenção. O fato de eu e você estarmos cheios do Espírito Santo, de sermos amados pelo Pai, de sempre nem sempre nos levará a uma vida de comodidade, de tranquilidade. Tem crente que acha que a partir de agora que eu me tornei servo do Senhor, os meus problemas acabaram. Não, irmãos, não. Muitas vezes o fato de você estar cheio do Espírito Santo de Deus irá levar eu e você direto para a arena das tentações, para o campo da prova, expostos ao fogo, onde nós teremos as tentações mais agudas, mais tensas na nossa vida. Meus irmãos, Satanás, ele não tem nenhuma urgência de tentar aqueles que já estão em suas mãos. Aqueles que já fazem o jogo dele. E muitas vezes você, crente em Cristo Jesus, fiel em Cristo, passando por grande prova de tribulação, olha para a vida do ímpio e vê que é só alegria. Você fala, ai Senhor, quem dera se a minha vida fosse igual a ele. Pelo amor de Deus, irmão, não. Não, irmão. Satanás tenta aquele que não é dele. Quem faz parte das trevas, ele vai tentar depois e muito. Agora ele não precisa fazer absolutamente nada. Basta você ficar apenas em cima do muro. Só basta isso. E ele vai usar de uma artilharia mais pesada, as tentações mais perigosas, justamente naqueles que pertencem a Deus e vivem para fazer a vontade do Senhor. E olha que interessante, como os planos de Deus, eles são certeiros. O verso 12 diz que o Espírito imediatamente o levou, o impeliu ao deserto. Vejam só. O mesmo Espírito que desce em Jesus como uma pomba, o leva, o impele com a força de um leão para o deserto, para ele ser tentado. O mesmo Espírito. Isso tudo para quê? Para que Jesus ele pudesse sentir, compreender, possuir a minha e a sua natureza, uma natureza humana. Por isso que Deus diz que Jesus, ele pode nos socorrer. Porque quando nós somos tentados, quando Jesus Cristo é invocado na hora da nossa dor, na hora da nossa necessidade, na hora da nossa fraqueza, ele não apenas pode nos socorrer, mas ele pode nos entender. Ele pode avaliar o nosso drama, o drama que estamos passando. Pois a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, exceto ao pecado. Isso, não só para que Jesus fosse o nosso modelo,
mas também o nosso refúgio, o nosso consolador. Amém, igreja? Quando olhamos para um texto como esse e vimos que o Espírito Santo é quem o levou, quem o impeliu ao deserto, fica claro que não é propriamente Satanás que está atacando Jesus. É Jesus que está invadindo o território de Satanás. Olhe para o texto. Quem toma iniciativa aqui não é o diabo. Na verdade, irmãos, se o diabo ele pudesse fugir desse confronto aqui, de certo ele faria. O que está acontecendo aqui é que Jesus está vencendo Satanás no seu próprio território, seu próprio covil. Jesus, ele vai iniciar o seu ministério depois de provar que as trevas, que a força do mal estão debaixo do seu senhorio e da sua soberania. No decorrer do Evangelho, você vai ver Jesus vencendo quem? Os demônios. Você vai ver Jesus vencendo as doenças, as enfermidades. Você vai ver Jesus vencendo a própria morte. Não há nenhuma força capaz de resistir ao poder do Rei vitorioso. Mas há uma grande diferença entre a tentação de Jesus e a nossa. Jesus ele não foi tentado inteiramente. Quando eu e você, nós somos tentados, quando o diabo chega ao pé do nosso ouvido, ele encontra espaço, não só fora de nós, mas dentro também. É aí o problema. É como se o diabo ele viesse com fogo e encontrasse dentro de nós um barril de pólvora, um galão de gasolina. Pela própria natureza decaída minha e sua. O diabo encontra espaço na minha e na sua vida. Tiago capítulo 1 diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Jesus não. Não havia cobiça nele. Por isso Jesus nos ensina o quê? Fugir das tentações. Não dá mole ao que nos atrai. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? E não, vamos lá, e não nos deixeis cair. Só quem tem condições de caminhar sentido às tentações é Jesus. Eu e você não, igreja. Amém? Eu e você não. A ação do inimigo pode ser assim em nossas vidas, de forma contínua. A gente pode resistir à primeira tentativa, nós podemos resistir à segunda, mas aí vai vir a terceira, vai vir a quarta, a quinta e todas as outras. A fim do quê? Que eu e você caia. Hoje nós podemos nos livrar dos laços como se fossem barbantes. Não, eu estou em paz com Deus. Mas se você descuidar, irmão, facilmente esses barbantes vão se transformar em cabos de aço na sua vida. E se a gente não fizer o que a Bíblia manda, pegar o caminho contrário à tentação, ao pecado, uma hora ele nos vence. Sabe por quê? Porque existe espaço dentro de mim e de você para isso. Lucas capítulo 4, verso 3 nos diz que logo após as tentações, Satanás deixou Jesus até a ocasião oportuna. Olha que interessante. O tentador é assim. Ele deixou Jesus até a próxima oportunidade. Assim é o inimigo da minha e da sua alma, irmão. Ele vai, mas ele volta. E nós temos que estar preparados para vencer as tentações. Em nome de Jesus. Amém? Se tem uma coisa que crente é bom, muito bom, é de passar 100% da culpa daquilo que nós somos tentados para Satanás. É ou não é?
Para pensar, tudo na vida daquele que se diz crente em Cristo, que dá errado. Ai, é o inimigo da minha vida. Ai, é o diabo da minha vida. Ai, são armadilhas, são setas do inimigo. Só que 99% dos irmãos, é eu e você. É o meu e o seu pecado. Ele só aproveita o espaço que nós estamos deixando. Ele só aproveita o espaço. Ele é assim. Ele vai, ele volta. Ele não conseguiu hoje, ele vai tentar amanhã. Ele não conseguiu amanhã, ele vai tentar depois. Mas ele sempre vai tentar, porque ele é o tentador das nossas fraquezas. Firme-se em Cristo, irmão, a cada dia. E não dê espaço para o diabo. Porque se você brincar com isso, não se iluda. Servo em Cristo Jesus, você vai cair. Eu gostaria de caminhar para o fim, de concluir com algumas lições bem práticas, além das que nós já vimos no decorrer do texto. E a primeira delas é que o desejo de Deus é que nós também sejamos o quê? Filhos amados, como de fato nós somos. Mas que nós sejamos também o quê? O deleite, o agrado de Deus, o agrado do Pai. Deus, Ele nos salvou para que nós sejamos filhos e filhas que produzam alegria no seu coração. Porque nós somos chamados ao quê? A sermos imitadores de quem? De Jesus. A nossa vida tem que espelhar a Cristo a cada dia. E a segunda é que Deus nos prova, mas Satanás nos tenta. Deus prova, Satanás nos tenta. O diabo busca a nossa destruição. E Deus busca o quê? Edificar e fortalecer a vida do servo. Terceira, todo cristão, ele deve ficar atento aos diversos métodos que o inimigo usa. Ele conhece os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Ele muda de estratégia, de método, de acordo com o momento, com a pessoa, de acordo com a circunstância. Temos que tomar muito cuidado com isso e não brincar com isso. Quarta, todo cristão ele deve ter cautela quanto à perseverança do diabo. Marcos diz que ele tentou Jesus por quanto tempo? 40 dias. Mas foi derrotado. E Lucas nos diz que ele deixou Jesus até o momento oportuno. O que você acha que ele vai fazer comigo e com você, irmão? Toma cuidado na sua vida, irmão. Cuidado com o que você olha. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o seu celular. Cuidado com quem você conversa. No trabalho, na academia, na escola, no bairro. Cuidado. Cuidado. Não brinque com o inimigo. Se tem uma coisa que ele é bom, é de enganar. É de destruir. Se nós estivermos sendo tentados, clame a Deus, irmão. Porque Ele virá. Quinta. Todo cristão deve buscar em Jesus socorro na hora da tentação. Quando eu e você estivermos sendo tentados, clame a Jesus. Busque a Jesus. Meus irmãos, se Sansão tivesse buscado o socorro de Deus, se Davi tivesse buscado o socorro de Deus, o destino dele seria outro. Quando as suas forças, irmãos, estiverem esgotadas, clame ao Senhor. Grite por socorro. Pois Jesus conhece a minha e a sua natureza, a minha e as suas fraquezas, e nos dará as condições para resistirmos às tentações. Amém, igreja? Só Jesus Cristo tem condição de dar condições a mim e a você de resistir às tentações. Sexto, Deus não nos permite sermos tentados mais do que as nossas forças. E louvado seja Deus por isso. 1 Coríntios 10, versículo 13.
Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, justamente com a tentação providenciará uma saída, para que a possais suportar. Percebe que é Jesus? Longe de Jesus, irmãos, nós somos presas fáceis. Não, pastor, mas eu tenho controle sobre a situação. Será que tem? Não, pastor, eu sei muito bem, eu honro minha esposa, eu honro meu marido, eu honro a minha família, eu honro o trabalho que eu tenho, eu sou justo com os meus funcionários, eu não roubo, não trapaceio no meu trabalho, com o meu patrão, eu sou uma pessoa fiel a Deus. Até a brecha abrir. Quantos e quantos já caíram porque tiraram o olhar de Jesus? Sétima e última aplicação. Todo cristão deve resistir ao diabo. Mateus 26, 41. Presta atenção. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, que Deus nos ajude a enfrentarmos as batalhas cotidianas, com os nossos olhos postos no sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que passou por todas as tentações e venceu uma a uma. E Ele pode nos socorrer no momento da minha e da sua fraqueza. Amém? Não brinque com isso. Não coloque em jogo a sua vida, a vida da sua família, por apenas um momento de distração, por apenas um momento de prazer, por apenas um momento que pode custar muito caro a você, a sua esposa, a seus filhos, aos seus familiares. Olhe para Jesus. Quando você estiver na iminência da tentação, porque, irmãos, vamos ser sinceros, nós sabemos quando nós estamos em meio à tentação. E Deus também sabe. Olhe para Jesus. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E pegue caminho contrário. Não brinque. Porque é nesse espaço que o inimigo encontra a brecha para entrar e destruir a minha e a sua vida. Mas em nome de Jesus, pela graça do Senhor, nós temos plenas condições de ser muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar.